Fala, minhas queridas e amadas seguidoras, sejam bem-vindas aqui no meu canal. Meu nome é Fátima Espanholeto Cunha e no vídeo de hoje eu vou continuar com a pintura dessa rosa lindíssima. Eu vou adorar a sua companhia. Risco e guia de cores aqui embaixo desse vídeo. Pode entrar que a casa é sua, vem! Olá, minha querida, tô de volta aqui e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, a nossa rosa encanto. Lembra que no vídeo passado a gente fez o sombreado? Então hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um pouco das folhas, tá bem? E se você não é inscrita aqui no canal, aproveite esse comecinho do vídeo para se inscrever. Assim você não perde nada quando eu postar aqui, tá certo? Então vamos lá então fazer essas folhas. Eu vou estar usando aqui verde pistache, verde pinheiro e o amarelo bebê, tá? Nessas aqui. Então eu vou preencher aqui com o verde pistache. Deixa eu puxar aqui. Verde pistache. Você que me acompanhou no primeiro vídeo, você já fez o sombreado certinho aí, então agora vamos dar continuidade aqui e fazer essas folhas aqui, né? Coloco uma quantidade razoável de tinta no pincel, fazendo com que o tecido absorva bem essa tinta. Molha bem o tecido, faça movimento com o pincel para o tecido absorver. Essa tinta é muito importante isso, para quando você for lavar o seu tecido, essa tinta não sair. Isso, eu não canso de falar isso, eu sempre falo isso. Segue o risco, né, direitinho, tampa o carbono. Pronto, coloquei aqui o verde pistache. Agora eu vou entrar aqui com o verde pinheiro. Tinta na pontinha do pincel, pincel em pé. E eu venho dando as pinceladinhas aqui, ó. Eu tenho que vir em direção ao meio da flor, da folha. O meio da folha é mais ou menos aqui, né, ó. Então, quando eu descer com esse pincel, eu tenho que vir nessa direção aqui, do meinho, né. Então, eu dei a primeira pincelada, agora eu vou dar a segunda pincelada, olha. Puxo delicadamente, sem tirar o excesso da tinta que eu coloquei ali primeiro, né? E assim eu vou subindo, ó, e já vou deixando as pontinhas do serrilhadinho da rosa. Olha, aplico a tinta e puxo. E vou subindo em direção ao biquinho da folha. Dá a pincelada, ó. Puxa e vai levantando o pincel. Deu a pincelada, limpa o pincel no seu paninho para unir as cerdas, né? Você limpa assim e une as cerdas. Porque daí a próxima pincelada fica mais fácil, com as cerdas unidas, ó. Aqui mais curtas a pincelada. Deu a pinceladinha, limpa o pincel. Ó, deu a pinceladinha, limpa o pincel. Agora eu vou fazer o biquinho retinho, ó. Agora eu vou começar desse lado aqui. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, só que até
uma metade assim da folha, eu vou fazer com o amarelo bebê. E depois verde pinheiro novamente. Então, ó, é a mesma coisa. Dá a primeira pincelada, vem em direção ao meio, ó, a segunda, limpa o pincel. Vou pôr um pouquinho mais daqui, que ficou pouca tinta. E assim eu vou subindo, ó. Quando eu passo a pincelada, eu não desmancho a pincelada que eu já fiz. Eu deixo ali aquele excesso de tinta. Um pouquinho mais para cima, olha. Agora eu vou pegar um pouquinho mais e vou pôr aqui. E agora sim eu vou continuar com o verde pinheiro. Eu vou lavar o pincel para tirar o verde pistache, né? Verde pistache não, amarelo bebê que eu tava usando. E agora sim, a primeira pinceladinha, ó, eu coloquei tinta só na pontinha do pincel. Olha lá, eu dou a pincelada, volto no amarelo bebê e faço a junção ali, ó. E agora sim, daqui pra cima, o verde pinheiro. Dou a pincelada e aqui, olha, só dou uma... Se ficou muito distante uma pincelada da outra, você vem com um pouquinho de tinta no pincel e dá uma unida nas pinceladas. E vou subindo em direção ao bico. Mais uma aqui. E vou dar uma alongadinha no biquinho. Dou uma puxadinha. Veja que eu conservei aqui, ó, o verde pistache que eu usei de base, né? Porque eu quero que essa folha, ela fique com as extremidades verdes e aqui claro, mas eu quero que apareça a cor que eu usei de base, que foi o verde pistache. Então, agora aqui a gente vai fazer o meinho da folha. Nessa parte que tá descendo aqui o amarelo bebê, olha, eu vou pegar o verde pinheiro, aqui é o meio, né, da folha, vou subir com o pincel em pé, tinta só na pontinha do pincel, ó, vou subir em direção ao biquinho. Vou pegar mais tinta e vou levar em direção àquela pincelada clara que desceu, mas eu não vou até lá em cima. Olha, eu puxo, coloco e puxo. Um pouquinho mais de tinta. Eu quero que aqui nesse cantinho fique mais escuro. E agora sim eu vou puxando, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que com o amarelo bebê. Coloco um pouquinho na pontinha do pincel e puxo na direção da pincelada verde que desceu. Ó, um pouquinho mais. E aqui eu dou uma ligeira clareadinha só. Ó, prontinho, nossa folha tá pronta. Agora vamos fazer a mesma coisa com essa daqui. Verde pistache,
preenche bem, fazendo um movimento circular. Se você não tiver o verde pistache, você pode estar usando verde maçã, até mesmo o verde folha. Mas o verde pistache e o verde maçã vão deixar a sua folha mais vibrante, né? Com uma cor mais alegre, porque o verde folha ele é um pouco mais apagado, ele não é tão vibrante. O verde maçã ainda mais que esse pistache aqui que eu tô usando. Então, preenchi aqui e agora venho fazendo a mesma coisa. Vou lavar o pincel para tirar o verde pistache e unir, né, as cerdas do pincel, limpando. E agora sim eu venho, ó. Esse aqui foi o verde, nessa parte dessa folha eu vou fazer a cor clara aqui. Então, ó, vou dando as pinceladas e vou subindo em direção ao biquinho. Deixa o excesso da tinta, da pincelada, isso deixa a sua pintura bonita. Ó, limpa para unir as cerdas. E agora sim, eu faço aqui o biquinho, ó. Vamos fazer do outro lado agora, com o amarelo bebê. Então, ó, tinta na pontinha do pincel, pincel em pé. Então, eu venho trabalhando aqui com esse amarelo bebê, ó. Como ela tá por cima, agora ela vai, né, vai sobrepor a outra. Então, você esquece que tem uma folha ali, que você já fez. E vem por cima aqui, ó. E monta essa folha. Olha como a outra já ficou bem mais para baixo, né? Tinta só na pontinha do pincel, ó. Eu tô usando aqui um pincel tamanho 6, chato de cerdas tamanho 6, tá? Olha, até aqui vou dar mais uma pinceladinha clara. E agora eu já vou entrar com o verde pinheiro, então eu lavei o pincel para tirar todo o excesso da cor clara. E agora assim, ó, em cima da cor clara que eu coloquei, eu venho com o verde pinheiro, dou uma unida. E agora sim eu vou subindo em direção ao biquinho, que já tá pronto ali, né? Dou uma ligeira puxadinha aqui, sem desmanchar as pinceladas. Aqui, ó, faltou uma pinceladinha clara aqui, ó. Que ela desça mais. Veja quanto verde pistache tá aparecendo aqui no meio. Venho com o verde pinheiro agora, acho o meio da folha e subo em direção ao bico. Do meio, eu puxo pro lado das pinceladas claras. Olha, ponho, veja que eu coloquei tinta uma vez só. Vou pegar mais um pouquinho. E aqui sem apertar, sem pressão na mão, sem desmanchar o que eu já fiz aqui antes, eu dou uma ligeira escurecida. Agora, com a cor clara, do outro lado.
Vou pegar um pouquinho mais da tinta do amarelo bebê. Olha, e puxo aqui. Se você não tiver o amarelo bebê, você pode estar usando o marfim. Ou mesmo o branco. Ó, dou uma puxadinha. O que você pode estar fazendo, se você quiser ou mantém assim, é estar fazendo nervurinhas, né? Você pega aqui o pincel filetinho, e esse meu aqui é o 409 da Condor. E você vem aqui e faz algumas nervuras. Umas 3 já é o suficiente. Desse lado não vai aparecer muito, né? Principalmente essa daqui, ó, essa primeira. Você pode estar dando uma ligeira clareadinha nela. Olha. Então, desse lado que tá claro, ela vai aparecer bem mais, né? Uma esquinha do claro ali. Então, a nervura é opcional. Ou você faz, ou deixa sem ela, sem fazer, tá bem? Agora, a gente vai para essa folha aqui. E nessa folha, além dessas 3 cores que eu usei, eu vou aumentar aqui o siena natural. Que eu vou fazer ela com a pontinha queimada. Então, eu vou preencher com o pistache. Aí, se você não tiver o siena natural, você pode estar usando o ocre ouro, o caramelo, ou mesmo a cor telha que a gente usou no sombreado. Lembra que a gente trabalhou com a cor telha, né? Que é aquela cor mais queimadinha. Eu vou estar usando aqui o siena natural. Então, eu venho aqui com o pistache, ó, bem molhadinho, até aqui, mais ou menos. Olha, e aqui eu só limpo o pincel. E nesse biquinho aqui agora, eu vou entrar com a cor siena natural. Olha, coloco. E puxo. Por cima desse pistache, ó. Um pouquinho mais, bem molhadinho. E agora sim, vamos trabalhar aqui com as 2 cores. Vamos começar então com o verde pinheiro, pincel em pé. E vamos começar a fazer aqui, ó. Vou dando as pinceladas, ó, limpo o pincel. E vou subindo. Deixa eu virar aqui um pouquinho a tábua. Ó, eu vou subindo, só que agora eu vou diminuindo, né, ó, a quantidade de verde pinheiro no meu pincel. Porque eu quero manter o biquinho mais queimadinho. Então, eu coloco mais em menor quantidade. E agora sim, olha, eu entro aqui com o siena natural de novo, só para fazer o
os biquinhos, né? E agora aqui desse lado, a mesma coisa. Amarelo bebê. Também vou fazendo tudo que eu fiz do lado de lá, eu faço desse lado aqui, ó. Pincel em pé. Ó, tinta na pontinha, você pode pegar só numa quina do pincel. E aí você coloca essa tinta para fora, né, pro lado de fora aqui, ó, aplica e vai subindo. Aqui ficou pouca tinta, então eu venho, coloco um pouquinho mais do amarelo bebê aqui, ó, sem mexer ali nos biquinhos que eu já fiz. E aqui da mesma maneira, olha. Lembra que nessas aqui eu entrei com o verde pinheiro aqui, só que como ela tá queimadinha ali, eu vou entrar com um pouquinho só do verde pinheiro, ó, mais suavezinho. E daqui para cima, com o siena natural e com ele agora eu vou fazendo os biquinhos. Só um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Agora vamos fazer o meio. Acho o meio aqui da folha, com o verde pinheiro eu subo. E puxo, olha. Puxo em direção à cor clara que está aqui. Dou umas pinceladinhas, umas puxadinhas de leve, sem estragar, né, o que eu já fiz aqui. E agora aqui o amarelo bebê. A mesma coisa do outro lado. Como eu fiz a nervurinha nas outras, então eu vou continuar aqui fazendo as nervurinhas, ó. Clarinho aqui. E agora eu vou fazer aqui, olha, como se fosse o galinho, né? Vou fazer com esse pincelzinho fino mesmo. Posso tá pondo aqui um pouquinho do amarelo bebê por cima, só para destacar, porque o fundo aqui tá escuro, né? Agora eu vou fazer essas folhas aqui. Da mesma maneira, essa vai ser toda verdinha, como as primeiras lá. Então, vou preencher com verde pistache. Vou lavar o pincel para tirar o excesso, né, da cor verde pistache. E agora eu venho com o verde pinheiro. Só que nessa parte aqui dessa folha, ela tá escondida aqui, né? Ela continuaria aqui, ela tá escondida atrás da pétala. Então, eu vou só dar uma ligeira esverdeada aqui, porque aqui eu não consigo fazer aquelas pinceladas, né? Então, eu venho aqui com um pouquinho do verde, olha. E desço como se eu tivesse dado ali a pincelada.
E daqui para cima eu já consigo fazer essas pinceladas. Só que eu não posso estender muito ela, né? Então, vou escurecer aqui um pouquinho mais, só para dar o comprimento, né, da cor escura que eu vou começar a descer aqui agora. Então, eu venho, ó, vou dando aqui, fazendo os biquinhos. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Dá a pinceladinha, faz o biquinho, limpa o pincel. Sempre assim. Trabalhe com o seu paninho na sua mão. Eu tô pintando e meu paninho fica na minha mão. Pincel numa mão, paninho na outra mão. É mais prático, mais rápido. Agora vamos do outro lado. Com o amarelo bebê. Então eu pego aqui, ó, tinta na pontinha do pincel e agora eu venho trabalhando aqui desse lado. Se você tiver dificuldade aí com esse pincel, que nem eu tô usando aqui o tamanho 6, mas você pode estar usando um pincel menor para estar fazendo esses biquinhos, tá bem? Pegue um pincel mais firme, né? Mais velho, não tão novo, porque o pincel novo, as cerdas estão macias. Aí você não consegue fazer direito. Então, usa o pincel mais velhinho. Porque aí, conforme a gente vai usando os pincéis, as cerdas vão gastando e vão ficando mais curtas. E ele vai perdendo a maciez, né? Não fica tão maleável quanto um pincel novo. Então, você dê preferência para fazer esse trabalho com um pincelzinho mais velho. Ó, aqui eu tô achando que tá faltando um pouquinho mais do verde aqui, então eu venho e aplico um pouquinho mais do verde ali. E agora vamos continuar aqui com o verde pinheiro, até chegar no biquinho. Olha, coloco ali a primeira pinceladinha. E subir em direção ao biquinho. Agora sim, eu venho com o pincel em pé, acho o meio da folha e subo em direção ao bico, ó. E aqui, um pouquinho do verde, vai puxando as pinceladas. E agora a mesma coisa do outro lado. Amarelo bebê. Eu vou puxar, né, em direção àquele verdinho que eu coloquei ali. Dou uma ligeira clareada aqui em cima, mas eu não coloco a tinta pura ali, tá? É só a sujeirinha do pincel mesmo. E agora sim a nervurinha. A primeira aqui mais clarinha. Agora vamos fazer esta daqui. Verde pistache. Preenchi então aqui com o pistache e agora vamos trabalhar com o pinheiro e o amarelo bebê.
Então aqui, vou começar com o pinheiro aqui nesse cantinho, ó. Coloco e dou as pinceladas. E vou subindo. O pincel em pé, sempre limpando o pincel. Isso é muito importante. Olha aqui, já tô chegando aqui, ó. E aqui, então, eu faço o biquinho. Só que aqui tá tudo muito escuro, né? Então, vamos trabalhar agora aqui com o amarelo bebê. Então, vou pegar aqui, ó, o amarelo bebê. E o importante é que aqui a sua tinta, principalmente o amarelo bebê, é que ele esteja bem molhadinho, né? Se tiver, porque geralmente a tinta fica aberta e ele vai ressecando, né? Então, tampa, dá uma agitada no frasquinho e coloca a tinta nova na tampa. Fica mais fácil para você trabalhar. A tinta corre melhor. Ó, agora aqui eu já vou entrar com o verde pinheiro, mas depois eu vou dar uns toquezinhos aqui do amarelo bebê para aparecer, né? Porque tá tudo muito escuro aqui. Então eu venho aqui, olha, com o verde pinheiro. E termino aqui. Ó, agora sim, eu volto no amarelo bebê. Tinta na pontinha do pincel. E eu vou dar uns toquezinhos aqui com a cor clara, ó. Só para dar uma realçada, né? Para ela aparecer. Bem pouco, tá? Agora vamos fazer o meinho. Então, amarelo pinheiro na ponta do pincel, pincel em pé. Verde pinheiro. Verde pinheiro eu tô usando aqui. E desse ladinho aqui o amarelo bebê. Tinta na pontinha do pincel, pincel em pé. Ó, eu dou as pinceladas, mas eu não chego aqui em cima onde tá o verde. Vou fazer a nervurinha. Prontinho. Agora a gente vai fazer essa outra aqui, olha. Essa daqui eu também vou fazer queimadinha. Então, eu vou usar aqui. Eu vou usar o mesmo amarelo bebê, o verde pinheiro para escurecer, o pistache para base. Aqui eu vou usar o siena natural e vou usar um pouquinho do telha por cima do siena, tá? Então, eu vou pôr o pistache até uma metade aqui dessa folha.
bem molhadinho. Siga o risco aqui certinho, olha. É importante aqui você molhar bem, para a hora que você colocar o siena natural, que é uma outra tonalidade, né? Unir, fazer a junção aqui das cores. Então aqui, olha, eu apliquei bastante tinta até esse pedaço e agora eu vou limpar o meu pincel aqui, assim. Agora sim, eu venho com o siena natural. Então, eu pego, ó, eu já acertei aqui no meu paninho, né? Já limpei para unir as cerdas. Venho com o pincel em pé, faço ali o biquinho e preencho aqui com essa cor siena natural. Bem molhadinho, né? Uma tinta, quando eu falo bastante tinta, bem molhadinho, é uma quantidade razoável de tinta que você coloca no seu pincel, que você molha, né? Molha o tecido. Olha, então aqui eu faço a união aqui dessas cores. Olha que cor bonita que ficou, pistache por baixo e o siena por cima. Muito bonito, né? Agora sim eu venho com a cor telha aqui por cima. E se você usou aqui, nesse sombreadinho aqui que a gente fez no vídeo anterior, eu usei o telha e o terra queimada e falei que você podia substituir pelo caramelo, né? Se você substituiu aqui pelo caramelo, então aqui nessa folha você também substitui pelo caramelo, tá bem? Olha que queimado bonito tá ficando essas duas cores aqui e a junção aqui, ó. E aqui você faz a junção com o pistache que você colocou antes. Ó, aqui você limpa o pincel, né, que tá sujo com a telha. Lava o pincel e agora vamos começar a trabalhar com o verde pinheiro. Da mesma maneira, pincel em pé, tinta na pontinha do pincel. Então, eu venho aqui trabalhando, ó, aplicando a tinta e puxando. Então, pincel em pé, tinta na pontinha, ó, aplica a tinta e desce. Limpa o pincel para unir as cerdas. Olha, e vai subindo. Aqui eu tenho que ir diminuindo agora a quantidade de verde, né? Então, eu coloco menos tinta no pincel e puxo menos também. Olha, até aqui mais ou menos. Agora, eu já vou começar a trabalhar com a cor telha. Para fazer o serrilhadinho, né? Como eu já coloquei aqui, ó, a cor telha de fundo, então é só mesmo fazer os biquinhos aqui, tá? Agora vamos lá do outro lado, lavo o pincel para tirar a cor avermelhada, né, o telha. Vamos de amarelo bebê agora. Tinta na pontinha do pincel, pincel em pé. Limpa. Aplicou, limpa novamente. E assim eu vou subindo.
limpa. Tão importante como quando fazer as pinceladas é limpar o pincel para acertar as cerdas, tá? Olha aqui, vou colocar aqui mais alguns e já venho com o telha também. Olha aqui, eu acho que faltou um pouquinho do verde. Só a sujeirinha, tá vendo? Como se ele fosse acabando, porque ela começou a secar do bico e vai secando. Então, ela tá seca somente aqui. Aqui ainda é verde, né? Então, é como se ela fosse secando e fosse entrando nessas partes verdes. Então, eu não posso interromper de uma vez aqui o verde, né? Eu tenho que ir gradativamente terminando com esse verde. E agora aqui do outro lado. Fiz o amarelinho até ali e agora eu vou continuar montando os biquinhos, né? O serrilhadinho. Só saindo com a pontinha para fora aqui. Olha, aqui também da mesma maneira, ó. Pego um pouquinho do amarelo bebê e dou umas ligeiras pinceladinhas aqui. Olha, um pouquinho mais. Agora vamos fazer o meio, né? Pincel em pé. Verde pinheiro. Aplico e puxo. A quantidade maior de verde pinheiro fica sendo no cantinho aqui. Conforme eu vou subindo, eu só vou usando a tinta mesmo que já tem no pincel. Que aqui não é para ficar tão escuro, né? Lavo o pincel. E agora eu venho aqui do outro ladinho. Olha que folha queimada bonita que ficou. Lembra que eu falei que eu tinha feito aqui o queimadinho aqui, né? Porque eu ia fazer umas folhas queimadinhas. Agora eu venho aqui com o verde pinheiro e faço aqui 3 nervurinhas. Olha, agora nós vamos para essa folha aqui, essa penquinha, né? Mas eu vou fazer essa primeiro porque essa tá por baixo. Essa eu vou fazer verde e essa eu vou fazer inteira queimada, tá? Então fica aqui comigo para você ver como que eu vou fazer. Então, como essa tá por baixo, eu vou fazer ela primeiro. Então, essa vai ser verde, então vamos lá. E agora sim, né? Verde pinheiro e o amarelo bebê. Então, pincel em pé. Aplica, puxa e limpa. Pega a tinta, pincel em pé, aplica e limpa o pincel. Tinta na pontinha do pincel, aplica e limpa. Veja que eu dou uma pincelada só, né? Não precisa ficar mexendo muito. Olha lá, deu a pincelada, limpou, pegou outra tinta.
Vamos indo em direção ao biquinho. Conforme eu vou subindo, eu vou diminuindo aqui o comprimento das pinceladas, tá? E agora vamos lá do outro lado. Então, eu venho aqui, ó, vou lavar o pincel. Eu venho aqui, então, com o amarelo bebê. Como essa parte tá por baixo, eu iria fazer aqui com o amarelo bebê, né? Como essa daqui. E depois que eu marco aqui, eu vou até marcar já para você ver. A gente acha o meio da folha, né, ó. E essa parte aqui é escura, né? Eu vou escurecer essa parte aqui com o verde pistache. Quando eu for fazer essa folha, eu vou clarear essa parte de cima aqui. Então, aqui, olha, eu vou puxar o pistache, o verde pinheiro que eu tô usando aqui, tá? Até aqui, mais ou menos. Agora sim, daqui para baixo, eu vou até, olha, eu vou até pôr aqui um pouquinho mais do pinheiro, porque essa parte aqui eu quero fazer clara, essa folha de cima. Só uma isquinha aqui do pinheiro, olha. Agora sim eu venho com o amarelo bebê, né? E um pouco só aqui também. Olha, coloco e puxo. Coloco e puxo. Ó, limpa o pincel. Porque daqui para cima eu já vou começar a pôr verde pinheiro de novo para unir ali o biquinho, né? Então, olha, eu venho aqui com o verde pinheiro e vou, olha, dar uma unida ali. Dei uma pinceladinha em cima do amarelo bebê para não ficar muita em evidência a mudança de tinta, né, que eu fiz. E agora sim aqui, um pouquinho do pinheiro. Como nessa parte eu já escureci ali, então aqui agora só falta clarear essa partezinha, né? Essa metade aqui para cima. Então, eu aplico, dou uma puxadinha, um pouquinho mais nesse cantinho aqui. Aí. Agora essa, porque ela também tá por baixo, só que aqui tem um pedaço da sépala, né, da rosa que vem aqui, ó. Essa parte aqui, então tem que tomar cuidadinho. Então vamos preencher com o verde pistache. Mas antes de eu pôr o pistache lá, eu vou fazer aqui a nervurinha, né, que faltou. Três nervurinhas. Aí, agora sim, então, vamos de pistache. E vamos lá então, verde pinheiro, pincel em pé. Então aqui, olha, eu vou dar uma sujadinha aqui com verde pinheiro, porque eu não consigo aqui fazer aquelas pinceladas. Aqui também, ó, um pouquinho. E agora sim eu subo. Ó, uma dica para você. Você pode fazer o caule antes das folhas, tá? É que aqui eu comecei mostrando as folhas para você e eu tô querendo ir com elas até o fim.
Mas seria interessante, principalmente essa folha aqui, né, que passa por cima dos caules. Agora, o amarelo bebê. Aqui também, essa folha tá por cima e eu quero fazer ela clara desse lado. Então, eu vou dar aqui. Vamos fazer aqui vamos achar aqui o meio, né, dela. E daqui pra cá é escuro. Verde pinheiro estou usando aqui. Agora sim eu venho com o amarelo bebê. Tinta na pontinha do pincel. Pincel em pé. E eu vou dando aqui as pinceladinhas, ó. Limpa o pincel. Daqui pra cima já entro com o verde, verde pinheiro. E vamos aplicar aqui agora um pouquinho do amarelo aqui nesse cantinho aqui, né? Amarelo bebê, ó. Ali tá o pedacinho da sépala, da rosa. Então, eu venho aqui. Dou uma ligeira clareada aqui. Um pouquinho mais, ó. Dou uma puxadinha. Uma espalhadinha. Aqui, olha, como nessa folha, lembra que eu dei uns toquezinhos da cor clara? Eu posso estar fazendo a mesma coisa, bem pouquinho, só para ela aparecer aqui nesse fundo escuro. Só para destacar um pouco a folha. Olha, já aparece ali o biquinho, né? Vamos fazer agora a nervurinha. E agora a gente já vai começar a fazer a folha inteira queimadinha. Então aqui, olha, eu não vou usar o verde pistache, né? Para fazer essa folha aqui. As cores que eu vou usar são o verde não, siena natural, o telha, o marrom e o amarelo bebê. São as cores que eu vou usar nessa folha. Então, eu vou preencher ela aqui com uma mistura, né, de siena natural e telha juntos no pincel, ó. Então, eu venho aqui, ó, siena natural e telha. Vou limpar o pincel e agora eu vou trabalhar com a cor marrom e o amarelo bebê. Então, eu vou escurecer desse lado aqui, a mesma coisa que eu estava fazendo com o verde pinheiro, agora eu vou fazer com o marrom. Então, ó, tinta na pontinha do pincel, eu venho aqui, aplico, né, o marrom e vou descendo, montando aqui essa minha folha. Limpa o pincel, ó, um pouquinho mais. Faz ali o biquinho, né, da nervurinha, do serrilhado. Ó, vai montando a sua folha e vai descendo.
aos poucos, não precisa pressa, tá? Respira. Vai preenchendo, vai montando devagar. Esse marrom eu vou subindo aqui até o biquinho. Até o biquinho da folha aqui em cima. A última pincelada, então, eu dou aquela limpada no pincel para unir bem as cerdas e faço lá o último biquinho. Vou lavar o pincel para tirar a cor escura e agora sim eu vou trabalhar com o amarelo bebê desse lado aqui. E aqui ela tá por cima dessas duas folhas, né? Então, vamos trabalhar aqui para que ela fique por cima agora. Então, amarelo bebê na pontinha do pincel. Se você deu a pincelada e ficou muito, né, muito sem tinta, repete a pincelada, tá? Olha como ela já vai ficando por cima das folhas que a gente fez. Ó, limpa o pincel, tinta na pontinha, dá a pincelada, limpa o pincel. Agora, vou lavar aqui, porque eu vou continuar com o marrom aqui. Então, eu venho aqui, ó, em cima do amarelo bebê. E dou aqui as últimas pinceladinhas. Vamos fazer o meio agora, né? Então, eu pego o marrom, marco aqui esse meio, veja que essa folha, ela tá meia curvadinha, então esse meio tem que seguir o desenho da folha, também tem que ficar meio curvadinho, não pode ser reto. Porque se ele vir reto, ó, ele vai vir pra cá, ó, se eu seguir a linha reta. Então, sigo o desenho aqui da folha, ficou meio curvadinho, e agora sim, eu puxo aqui pro ladinho que tá claro, sem escurecer, sem mexer nas pinceladas que desceu. Apenas no cantinho aqui eu vou pôr o marrom e dar uma ligeira puxadinha. Agora, amarelo bebê do outro lado, pincel em pé. Também sigo, né, a curvatura que eu fiz aqui, com a pincelada marrom. E agora eu puxo, ó, vou pôr um pouquinho mais, que ficou muito pouco. Aqui no cantinho, um pouquinho mais. E agora vamos fazer a nervurinha com a cor marrom. Então, venho aqui. Esse aqui não vai aparecer muito. Então, nessa partezinha aqui, eu venho com um pouquinho da cor clara, ó. Olha como ficou bonita, né, nossa folha queimada.
Agora a gente vai para as 3 últimas folhas aqui. Vou começar por essa, que ela tá embaixo dos galinhos aqui. Então vamos fazer ela com cuidadinho, tá? Mesmas cores. Agora essas são todas verdes. Então vamos lá. Verde pistache. Pronto. Agora eu vou pegar aqui o verde pinheiro e vou escurecer esse pedacinho aqui. Como se eu fosse, né, dando essas pinceladas aqui. E vou vir aqui para esse ladinho aqui. E aqui também eu tenho que escurecer um pouco, não muito. Agora sim eu vou subindo. Vou subindo aqui em direção ao biquinho, né? Ó, faço aqui o biquinho. Agora vamos trabalhar do outro lado. Amarelo bebê. Na pontinha do pincel e vai formando aqui. Venho para esse lado. Aqui faltou um pouco. Aí vou subindo. Agora aqui já é hora de eu entrar com o verde pinheiro, né? Vou lavar o pincel para tirar a cor clara, né, do meu pincel. E agora sim eu venho aqui, ó. Verde pinheiro. Pouquinho só aqui. Vamos fazer o meinho dela agora. Montei aqui o meinho e agora eu puxo aqui com o verde pinheiro. Na direção da pincelada clara que eu desci. Vamos agora de amarelo bebê. Do outro ladinho, ó. Pouquinho agora, não muito, tá? Só mesmo para dar uma intenção de uma claridade ali. Aplica e puxa. E agora sim, nervurinha. Prontinho. Agora a gente vai fazer essa, porque ela tá por baixo daquela. Então, eu vou encher ela com verde pistache. Ela tá por baixo dessa, né? Então, vamos fazer essa daqui primeiro. Pronto, ó. Preencheu. Vamos de verde pinheiro agora. E aqui também é aquele caso, né? Porque se essa folha continuasse aqui, ela iria fazer essa curva, né? E a gente ia trabalhar aqui com o verde pinheiro. Mas, como essa está por cima, então a gente vem aqui e dá uma ligeiramente, né?
ligeiramente dá uma escurecida aqui, ó. E só começa a dar as pinceladas daqui pra cima. Vai limpando o pincel e formando o serrilhadinho. Ó, limpa o pincel. E vamos indo em direção ao biquinho. Limpa o pincel para unir as cerdas. E agora sim eu dou a última pinceladinha, ó, fazendo o biquinho. Aqui ela tá por baixo do caule, o que seria a nervurinha aqui, o serrilhadinho que eu ia fazer aqui, os biquinhos estão por baixo do caule. Então aqui o que que eu faço? Dou uma clareadinha aqui e puxo para baixo, só não vou montar aqui o serrilhado porque o caule tá por cima. Tá ficando pouco, né? Pouco clarinho. Coloco um pouquinho mais. Ó, e puxo como se fosse a pincelada, ó. Primeiro eu dou uma esbranquiçada e depois eu dou uma puxada. Aqui sim, daqui pra cima já eu consigo fazer algumas pinceladas, porque eu já vou entrar com verde pinheiro aqui, né? Olha, então agora aqui eu já entro com o verde pinheiro, ó, até unir ali em cima. Vamos achar o meio agora da folha. E agora eu venho aqui, ó. Puxo o verde pinheiro pra cá. E aqui, ó, pincel em pé, bem rente aqui, ó. Eu venho com o amarelo bebê e puxo. Por que que eu não vou colocar muito aqui? Porque ela tá por baixo, né? Tá fazendo sombra e aqui eu vou vir com a cor clara. E se eu clarear muito aqui, não vai aparecer, né? A cor clara de cima, ó. Vamos fazer a última agora. Então, agora... Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cá. Verde pinheiro. Pinheiro não, pistache. Verde pistache aqui. De base, né, pra nossa folha. A última folha desse risco. Olha, fizemos todas as folhas juntas. Que bom que você tá aqui fazendo, pintando comigo, né? Fazendo esse lindo trabalho comigo. Fico muito feliz com a sua companhia. Então, aqui faço o biquinho.
Pronto. Vamos começar a trabalhar agora com o verde pinheiro. Pincel em pé. Vou montando ali. Aqui, ó, vai ficar uma do ladinho da outra, tá? E o biquinho aqui, ó, bem fininho. Dou uma ligeira puxadinha aqui. E agora o amarelo bebê. Ó, faltou a nervurinha aqui, já vou fazer. Quando fizer essa, eu já faço essa. Então, ó, amarelo bebê, dou a pincelada e puxo. Olha, isso aqui que eu havia falado antes. Essa tá na frente, então eu não podia escurecer muito ali, senão essas pinceladas não iam aparecer. Ia ficar tudo uma coisa só, tudo claro, né? Então, quando você for fazer uma pintura, você tem que analisar essas coisas. Olha, coloco aqui e agora sim vou continuar aqui com o verde pinheiro. Lavo o pincel. E venho aqui agora com o verde pinheiro e encerro aqui, ó. Aqui, para não dar esse choque, né? Eu posso estar pegando um pouquinho do amarelo bebê e venho aqui por cima um pouco, ó. Eu vou pegar mais um pouquinho. E dou uma ligeira clareadinha aqui. Agora vamos fazer o meinho. Então, pincel em pé. Subo em direção ao biquinho. Veja que aqui eu coloco a maior parte da tinta aqui. Conforme vai subindo, vai ficando mais claro, né? E aqui eu puxo, ó, essas pinceladas. Vou pôr um pouquinho mais nesse cantinho aqui embaixo, que é a parte onde tem que ficar mais escura. E aqui só puxo. E agora do outro lado. Aplico, ó. E puxo o amarelo bebê aqui nesse cantinho. E aqui uma ligeira esbranquiçada. Ó. E agora sim vamos fazer a nervura, né, das duas. Dessa aqui que ficou. Esse é normal, viu? Um tal de esquecer de fazer nervura. Depois você observa, você corre lá fazer, onde faltou. E aqui, né? A nervurinha aqui. E olha aqui, a gente terminou as folhas. Olha que bonito que ficou, que penca bonita de folha, né? Que ficou aqui.
Muito lindo, né? Quero agradecer sua companhia, muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu encerro esse vídeo aqui de folhas. No próximo vídeo a gente vai fazer a rosa, né? Vamos começar fazendo a rosa, fazendo pétala por pétala, tá? Você vai aprender comigo a fazer essas pétalas. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite esse tempinho e se inscreve, tá? Deixa seu joinha. E manda esse vídeo para uma amiga sua que você sabe que gosta de pintura, que está precisando, né? Pintar um pouco, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Conto com a sua companhia. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas. E se ficou alguma dúvida ou quer apenas comentar sobre alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você, combinado? Aproveite esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.